Vamos de Sam. Vai lá, Sam. Roda o zap. Manda. Ai, bom dia. Hoje, dia 7/7/2016. Meu nome é André Luiz. Eu te sigo há mais ou menos 2 anos, a partir de um Réveillon, onde eu quis mudar a minha vida. Quis mudar a minha estrutura de vida e o meu caráter, a minha personalidade. Queria fazer algumas transformações na minha vida. Você foi uma pessoa fundamental. E há 10 anos atrás eu perdi o meu pai. E eu te enxergo como um pai de conselhos. Sinto a segurança em você. Você me botou de volta no caminho, pelas tuas palavras, pela tua decisão, pela tua autoridade que se faz respeitar. Mas enfim, isso não é o mais importante hoje. Na quarta-feira, no dia 5, minha mãe sofria de depressão. Já tinha tentado algumas vezes, mas não com tanta vontade. Se suicidou, se jogou da terceira ponte, uma ponte de 73 metros. O meu relacionamento com ela era um relacionamento que já estava já um pouco deteriorizado, até pelas posturas e opções e escolhas de vida. Eu estou muito sofrido, estou muito triste. E fui kardecista durante 16 anos, antes de realmente conhecer a palavra. E muito me perturba a questão dos umbrais, a questão dos locais aonde vão os suicidas. Eu estou destruído, para mim refazer a minha vida vai ser difícil. A minha vantagem hoje é que eu me sustento no Evangelho, que eu me sustento na palavra, onde eu tenho uma família. Me diga uma palavra, irmão. Eu preciso continuar andando, eu preciso continuar vivendo. Em nome de Jesus. Amém. André Luiz, meu filhinho querido, eu conheço o suicídio de várias maneiras, inclusive dentro da minha casa. Eu tenho um tio amado, o tio mais íntimo que eu tive na minha vida, que se suicidou aos 78 anos de idade, esquizofrênico desde jovenzinho, carregava muitas dores, doenças e sofrimentos, e para piorar tudo, ele era apaixonado pela única mulher que ele achou que na vida tinha gostado dele, uma mulher extremamente bonita, inclusive comparada com ele, que era um homem com muitas anomalias físicas, a cabeça pequena, o ombro estreito, a bunda grande. Ele teve sofrimentos na infância, no nascimento, e deficiências físicas que o deixaram com certas malformações físicas. E ela era muito bonitinha, uma teteinha de mulher, e ele se apaixonou por ela, viveram juntos. Depois de um tempo ela começou a traí-lo muito, e nós sabíamos, ele não. E até que ele veio a descobrir. Mas ele veio a descobrir depois que ela tinha dado um filho a ele. Ela disse que estava apaixonada por um outro homem e o deixou. Mas pelo menos naquela dor toda ele disse: eu tenho um filho. E ele cuidou daquele filho com todo amor. Depois ele não tinha mais onde morar. Nós voltamos para o Amazonas em 1970 e papai fez um cantinho para ele no fundo do nosso quintal. Era como aqui, e papai construiu um apartamento para ele nos fundos. 2 andares, ele ficou lá e era lá que ele criava o filho dele, meu primo, com todo o amor, com todo o zelo, com todo o carinho. Até que, de repente, quando o garoto fez por volta aí dos seus 10, 11, 12 anos de idade, o menino sumiu para sempre. Porque a mãe fez o favor de dizer que ele não era filho do meu tio, mas sim filho de um dos amantes que ela tinha tido no curso da vida. Aí, além disso tudo, ele perdeu o filho e o filho nunca mais voltou. E ele, que já era doente, foi entrando num estado de uma tristeza enorme, a esquizofrenia piorando, se aprofundando. Ele sobreviveu no Evangelho.
porque não fora o Evangelho, ele teria se matado muitas décadas antes. Eu olhava para a vida dele e eu não entendia como é que um homem com tanta angústia não se matava antes. Mas ele veio a fazer isso aos 78 anos, apenas quando quebrou o pé e não podia mais andar e recebeu um vaticínio de paralisia. Ele ia ter que ficar quieto. E ele se salvava caminhando. Ele andava a cidade todos os dias com um saco cheio de folhetos bíblicos das edições paulinas, distribuindo nos ônibus, nas praças, falando de Jesus. Era o único alento que ele tinha na vida. Até que quando o pé ficou quebrado, ele não podia mais andar, voltou a morar nos fundos da casa da minha mãe, que já era idosa, e meu pai idoso e cego, e ele deve ter raciocinado que ali o mundo dele ia ser ficar com aqueles dois velhos sem mobilidade e ele com as angústias dele parado naquele apartamento sem mobilidade. Numa manhã, minha mãe acordou para fazer o café às 5 horas da manhã e o encontrou enforcado. Me telefonou justamente em 1999, com aquela história de dossiê Caimã acontecendo aqui, eu impossibilitado de voltar, com 1000 coisas acontecendo na minha vida também lá. Foi um sofrimento muito grande por ele. Eu nunca tive nenhuma dúvida acerca dele, de que ele está no céu, ele está com Jesus. Eu nunca consegui ver o suicídio como a Igreja Católica ensinou os protestantes a verem. E, sobretudo, os protestantes pentecostais, que são extremamente católicos na sua teologia do suicídio. Porque a igreja originalmente, a igreja primitivamente, não tinha esse tipo... Cadê o meu som, Rodrigo? Onde é que vocês foram parar aí? A igreja originalmente não tinha essa angústia tão forte com o suicídio. A tal ponto, Braulio, que Policarpo, discípulo do apóstolo João, discípulo de Jesus, teve que intervir. João já estava morto. João foi o último apóstolo a morrer. Policarpo, discípulo dele, teve que intervir porque surgiu uma onda, um trend entre os crentes no governo de Domiciano. Houve tanta perseguição aos cristãos naquele período que muitos deles estavam se oferecendo para a morte, se oferecendo como mártires. Surgiu uma teologia troncha entre eles, dizendo que quem se oferecia para morrer recebia maior galardão. Olha só. Aí o Policarpo teve que intervir dizendo: não, nós não tememos a morte, mas a gente não fica procurando a morte assim. Agora, ninguém julgava ninguém se uma pessoa no auge de uma agonia, sendo comido por um leão ou qualquer outra coisa, tivesse acesso a uma espada, pulasse em cima dela e se matasse. Ninguém ia dizer: o irmão Braulio foi para o inferno porque não preferiu ser comido pedacinho por pedacinho pelo leão e abreviou a sua morte. Então, o próprio princípio de Jesus é que tem certas dores que precisam ser abreviadas, senão ninguém aguenta. O apóstolo Paulo diz em 2 aos Coríntios: porque eu não quero, irmãos, que ignoreis a natureza dos sofrimentos que me sobrevieram na Acaia, a ponto de eu me desesperar da própria vida. O que ele está dizendo é: eu fiquei por uma nesga, a minha vontade de morrer, ou de que acabassem comigo, ou de eu mesmo botar um fim naquilo, era enorme, porque a dor era insuportável. É a velha máxima do Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard. Velha máxima. É tão lindo. Imbatível. É lindo. Quando na existência, quando na vida, a pior coisa que você conhece é existir, nesse dia você quer morrer, não é? Na realidade, ele começa dizendo assim: quando na existência a pior coisa que você conhece é a morte,
Significa dizer que a existência está boa. E a morte chegou para te levar. Nesse dia você quer viver. Você quer viver. Mas quando na existência, a pior coisa que você conhece é estar vivo, nesse dia você quer morrer. Então a sua mãezinha chegou numa hora em que a pior coisa que havia na existência para ela era continuar vivendo. Só Deus sabe a agonia do coração das pessoas. Ninguém se meta entre Deus e a angústia de um ser humano. Só porque o cara não aguentou e pulou de uma ponte de 77 metros, parece a ponte Rio-Niterói, que tem mais ou menos essa altura. Meu Deus, quem é que vai julgá-la? Eu só posso te dizer que na casa do meu pai há muitas moradas, e tem morada para quem não aguentou o tranco, tem morada para quem se suicidou, tem morada para quem em desespero, não suportando, disse: me perdoa Deus, mas eu não aguento mais. Tem morada. Na minha casa tem morada para um filho suicida, por que na casa do Pai Celeste não tem morada para um filho suicida? Não é possível que no fim de tudo eu seja melhor do que Deus. Pelo amor de Deus, não façam de Deus esse diabo. Quem inventou essa doutrina para os cristãos foi a Igreja Católica. Os protestantes não compraram essa doutrina. Os pentecostais, sim. Olha, Os protestantes não. Lutero, uma das razões pelas quais Lutero começou a ser frontalmente agredido já no final do processo dele com a Igreja Católica, foi quando ele decidiu enterrar um suicida católico. Angustiado, infeliz, miserável, abusado, sem esperança para a vida, a pessoa se suicidou e os bispos disseram que ela teria que ser sepultada como um pagão perdido, porque o lugar dele era o inferno. E o Lutero, pároco no lugar, não quis saber, ele mesmo abriu a vala, abriu a sepultura, sepultou o cara, orou, leu a Bíblia, fechou a tumba, arrumou direitinho e viveu com as consequências. Foi quase a última gota d'água para o cacete se deflagrar, porque ele não admitia que alguém quisesse ter a ousadia de interferir nos escaninhos da relação de Deus com o ser humano. e o protestantismo comprou essa há quanto O tempo? protestantismo, desde sempre, o protestantismo não trata o suicídio com essas auras de luz negra infernosa que a gente vê sendo construídas pela religião católica e pelos pentecostais, Os pentecostais que compraram. que acham que um suicida praticamente é um cara que pecou contra o Espírito Santo, não tem perdão. Mas isso não tem nada a ver com Jesus. No dia de Jesus tinha gente se suicidando todo dia. Gente que não aguentava, gente que se matava antes de ir para a cruz, gente que não suportava. E pronto. Quem aguenta, aguenta. Quem não aguenta, tenhamos misericórdia de quem não aguentou. Todo mundo é estimulado a viver. E a natureza humana demanda que a gente viva, é instintual querer viver e sobreviver. Agora, se alguém por alguma razão não suportou, pelo amor de Deus, recolha-se. Na sua ignorância, não peque contra a alma do seu próximo. E falando com você, meu filho, esqueça as doutrinas espíritas, os umbrais espíritas. Ele fala de umbral, né? Tudo isso aí foi construção do inferno de Dante Allan Kardec. É a versão kardecista de um purgatório espírita. Em nome de Jesus, não tem nada disso, querido. Nada disso. Você vai encontrar com a sua mãezinha no paraíso. Vai encontrar com a sua mãe sem dor, sem lágrimas, sem angústia. Porque se Deus não puder ser o Deus dos angustiados, dos desesperados e dos suicidas, Ele será o Deus de quem? Dos saudáveis? Dos que não precisam de nada? Dos que aguentam passar pela vida gargalhando? Não, pelo amor de Deus, Deus não é assim. E eu ouso te dizer que se eu estiver enganando alguém, dizendo alguma coisa errada, que caia sobre mim isto.
Porque a convicção com a qual ele fala que eu sei quem é meu pai, e sei que há muitas moradas no coração dele, existem moradas até para os crentes, quanto mais para os seres humanos desesperados que não aguentaram a angústia e se suicidaram de agonia. Porque quando na vida, quando na existência, a pior coisa que a gente conhece é a morte, a gente quer viver e se agarrar à vida. Mas quando na existência a pior coisa que a gente passa a conhecer é estar vivo com um desespero inapagável, nesse dia a gente quer se cessar isto. E nesse dia então a gente quer morrer. Jesus, eu te peço pela alminha do meu irmão e rogo que agora o Espírito Santo passe aquele lenço de graça, enxugue as lágrimas dele, refrigere a alma dele e lhe traga toda a paz, toda a consolação, todo o descanso, hoje e eternamente. Amém. Amém, amém. Eu só lhe digo que eu tenho encontrado dezenas de centenas de gente, de filhos de gente que se suicidou, passando pela vida carregando uma miséria de angústia, porque a igreja colocou essa maldade no coração deles. E eu tenho tido a graça de viver para ir tirando essas mortalhas, e tirando, e tirando, e tirando, e de vez em quando eu tenho uma alegria, como numa das últimas vezes você estava comigo, lá em Massada agora, da última vez. Você citou o caso desse seu... Contei, daquele amigo que estava lá com a gente. Gente boa, já perto dos 70 anos. Quando eu acabei de falar sobre o suicídio lá em cima de Massada, eu lembro disso. Ele falou: o senhor não sabe os megatons de agonia que foram tirados de mim hoje, porque a minha mãe se suicidou e eu era garoto. E a igreja colocou esse peso, já desde o início disseram que ela estava no inferno. E eu tive que viver até os 70 anos sentindo saudade todo dia de uma mãe que a igreja dizia que estava no inferno. Muito obrigado por salvar minha mãe do inferno e me salvar do inferno da minha mãe. Vem IVTV, o canal é você.